Olá, meus amados, mais uma vez. A gente vamos estudar um assunto bem interessante aqui do capítulo 1, verso 8 de Apocalipse. A gente vamos compreender, este verso 8. Este verso 8, será que ele está se aplicando a Cristo ou se aplica ao Pai? Se refere a Cristo ou se refere ao Pai? O verso 8 ele fala assim, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Será se esse do verso 8 que está falando é Cristo? É isso que nós vamos compreender hoje nesse breve estudo. E eu gostaria que vocês compreendessem, lessem a Bíblia de vocês aí, no capítulo 1, verso 4 em diante, para a gente podermos compreender o verso 8. A quem é que está se referindo este verso 8. Apocalipse capítulo 1, verso 4 em diante, fala assim, acompanhe sua Bíblia. João e as certas igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos seus 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Perceba que o verso 4 do capítulo 1, ele já começa dando uma saudação aqui, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, ele já começa, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos seus 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, no verso 4, ele começa dando uma saudação da parte dessa pessoa, daquele que é, que era, que há de vir. E da parte também dos seus 7 espíritos que se acham diante do trono desta pessoa. O verso 5, ele fala assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Perceba que esse que é, que era e que há de vir, se refere ao Pai, Esse que era e que há de vir, ele se refere ao Pai no verso 4. E os seus 7 espíritos que acham diante do trono do Pai. E agora no verso 5, ele começa a dizer, da parte de Jesus Cristo, da fiel testemunha e primogênito dos mortos, e soberano dos reis da terra. Então há essa diferença, onde ele está mostrando no verso 4, se referindo ao Pai, aquele que é, que era e que há de vir. E no verso 5 ele já mostra agora Jesus Cristo, que é a fiel testemunha sobre a vida terra. Então ele está dando uma saudação no Pai, no Pai, para o Pai, está dando uma saudação no Espírito, no Sete Espírito, e da parte também de Jesus Cristo. Então são esses três que ele está dando a saudação. Continua o verso 5, ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nem constituiu rei e sacerdote para o seu Deus e Pai, e ele glória e domínio pelo século do século. Verso 7 fala, e eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quanto aqueles que ultrapassaram, todos os tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente o amém. Pronto, falando aqui de respeito de Jesus Cristo, que vem com as nuvens, e todo olho verá, e diz que tem aqueles que ultrapassaram, toda a tribo se lamentarão, e certamente, amém. Se referindo a Cristo, aqueles que ultrapassaram Cristo, ali com a espada. O verso 8 ele fala, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é esse? Deus, o Pai. Lembra do verso 4, onde João deu uma saudação da parte daquele que era e que há de vir, da parte do Pai, dos seus 7 espíritos e da parte de Jesus Cristo? Lembra? Então, esse verso 8, ele se refere ao Pai. Esse é o Pai. O Pai é conhecido aqui como aquele que era e que há de vir, no verso 4. E no verso 8, ele repete novamente, se referindo ao Pai. Existem mais outros versos também, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, que a gente vemos ali a descrição do trono de Deus. E Deus é identificado ali como aquele que era e que há de vir. Abra sua Bíblia também, em Apocalipse capítulo 4. Um em diante, para nós compreendermos um pouco. Ele fala assim, depois dessas coisas olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta, e ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e és armado no céu um trono, e no trono alguém que estava sentado. E esse que estava sentado era semelhante a um aspecto de pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há 24 tronos, e sentados neles 24 anciões, vestidos de brancos, e cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que
que são os 7 Espíritos de Deus. Lembra lá dos 7 Espíritos lá? Que estavam diante daquele que é divino, no verso 4 lá do capítulo 1. Verso 5 fala: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono há 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Verso 6: há diante do trono como queimar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono e em volta do trono 4 seres viventes, cheios de ouro por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ser vivente é semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, e estão cheios de olhos ao redor por dentro e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. Perceba que aqui esses seres viventes eles estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que há de vir. Se referindo àquela pessoa que estava sentado no trono. Então aqui nós vemos essas criaturas e seres angelicais aqui adorando Deus, que estava sentado ali no trono ali, e falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que é de vir, né? Todo-Poderoso. O verso 9 fala: quantos desses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, o que se encontra sentado no trono e o que vive pelos séculos dos séculos. Percebe? Que eles estavam dando honra, né? Glória, aquele que estava sentado sobre o trono, se referindo a Deus o Pai. Então, essas referências, aquele que era e que há de vir, ela se refere ao Pai, ela nunca se refere ao Filho, mas exclusivamente ao Pai. O verso 5 também tivemos agora Cristo aparecendo agora, e vai pegar um livro na mão daquele que é e que há de vir. O capítulo 5, ele mostra agora Cristo aparecendo. Ele fala: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Então aquela pessoa que estava sentado no trono lá, que é chamada que era e que há de vir, estavam com o livro na mão, né? Estava escrito por dentro e por fora, tinha 7 selos. O verso 2 do capítulo 5 fala assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhes os seus 7 selos. Aí a gente vemos ali que João chorava muito, porque no céu, nem na terra, achou ninguém digno de abrir o livro, nem ao menos olhar para ele. Aí ele começa dizendo que viu um cordeiro semelhante como tinha sido morto, né? Diz que veio e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, né? Verso 7: veio, pois tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então Cristo ele vai, pega o livro na mão do Pai, né? Então há essa diferença daquele que é e que há de vir. Essa expressão ela se refere ao Pai, ela não se refere ao Filho. E a gente vimos hoje dentro da Bíblia aqui que aquele que era e que há de vir se refere ao Pai, não se refere ao Filho. Tem outra passagem da Bíblia no livro no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 11, que ele fala assim, capítulo 11, verso 15: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o rei do mundo se tornou-se nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras. Perceba que eles estavam adorando a quem? Deus, o Todo-Poderoso, aquele que és e que eras, aquele que estava sentado no trono. Perceber? Então Deus, ele sempre, no Apocalipse, e algumas vezes ele é referido como esse que era e que há de vir. Cristo, ele nunca é mostrado no livro do Apocalipse, em nenhuma parte da Bíblia, né, como aquele que era e que há de vir. A gente sabe que Cristo vai vir, né, mas essa referência, ela se aplica totalmente ao Pai, não se aplica ao Filho, porque o contexto mostra que a aplicação é o Pai, não é o Filho. Então eu espero ter te ajudado um pouco, que Deus continue nos abençoando e iluminando nossa mente, e até o próximo estudo.